Olá, pessoal. Estamos aqui de volta. Nosso projeto aqui do podcast do Instituto Mineiro de Odontologia. E dessa vez temos o prazer de receber o retorno aí do professor Gêner Frade. O Gêner já teve em outro episódio aqui conosco falando sobre verticalização de molares, tá? Então, quem quiser aí pode procurar aí na lista aí do nosso canal. E hoje o Gêner está aqui para a gente bater um papo aí sobre aparelhos removíveis, né, Gêner? Gêner, mais uma vez, obrigado por ter aceitado aí participar aqui do nosso episódio do podcast. Na primeira vez foi sobre adultos, agora nós vamos falar sobre criança. Vamos falar sobre mais sobre criança, né? Não que seja obrigatoriamente usado para criança. E vamos separar aqui um pouco de aparelho ortopédico para aparelho removível, né? Uhum. Às vezes o pessoal fala aparelhos móveis. Móvel é se ele andar, se ele não anda, né? É verdade. Ele é removível. Tem uns que somem de vez em quando. Somem, cachorro pega muito, cachorro né? Os pets né? adoram um aparelho removível. É verdade. E o que acontece? O aparelho ortodôntico removível vai movimentar dente. O ortopédico vai desde tratamento de classe 2, classe 3, vai ter o envolvimento ortopédico naquele caso, né? Fechamento de mordida, onde há hábitos, deglutição atípica, fonação atípica, e tem aparelho para todo tipo. Então acaba que você, dentro do seu consultório, sua filosofia de tratamento, você pega em idades mais precoces também de tratamento, né? Olha, essa idade precoce varia um pouco a literatura. Tem gente que fala que a idade de entendimento da criança, maturidade dessa criança, a partir de 5 anos de idade. Outros falam 7. Tem gente que trata com 2, 3 anos. Vai a partir do momento que a criança tem um entendimento e que ela compreende que aquilo ali está na hora dela usar. Você está entendendo? Que ela entende que ela usa. Não, porque assim, existe essa diferenciação. Antigamente tinha bem mais. Eu acho que hoje está todo mundo com a mente um pouco mais aberta. Lembro que eu aprendendo aí ortodontia clássica, tradicional, uma vez fazendo um curso no Tweed Foundation, lá o protocolo deles era só colocar o aparelho após a erupção dos segundos molares permanentes, sabe? Então, às vezes, variava de 12 para 13 anos de idade. Então, você tinha um gap aí de criança, que você falou, de 5 anos até os 11, 12 anos, com muita coisa que não era feito nessa época. Mas é uma visão bem mais tradicional, né? Então, hoje, principalmente a partir dos anos 70, 80, aí, uma série de trabalhos comprovando resultados aí de aparelhos ortopédicos, funcionais, as coisas mudaram um pouco e eu vejo que os ortodontistas abriram mais a cabeça aí também para tratamentos aí cada vez mais precoces. Né? Eu fiz esse curso também, só que eu fiz ele no Brasil, com o pessoal da Tweed Foundation. E o que acontece que esses aparelhos removíveis não se inserem bem no mercado americano? As alegações são, primeiro, que os dogmas de Engel são muito fortes na cultura do ortodontista americano. Então, é muito essa coisa do aparelho fixo. E o tipo da cobrança, do tratamento dos planos de saúde americano, que eles estão seguros, saúde ou algo parecido lá, e que não favorece ao uso desse tipo de aparelho. Que é um tratamento que fica muito longo, né? Muito longo, então não favorece muito. A Europa usa isso em grande escala. E o Brasil, como sempre, navega muito bem em tudo. Aqui a gente não tem restrição. Vale tudo. Vale tudo. A Ásia, por exemplo, é mini implante. Eu fiz um curso com um coreano uma vez de mini implante, que ele falou que Brecht é um lugar onde ele vai amarrar o mini implante. Olha. Você está entendendo? Então, assim, o Brasil usa de tudo, aceita tudo, muito bom. Isso para a gente é excelente. Tem um ditado antigo na roça que falava que quando é a única ferramenta que você tem é o martelo, tudo que você enxerga é prego. Você só consegue bater, você fica limitado naquilo ali. Então, quanto mais recursos você domina, mais fácil fica. Entendi. Então, no seu entendimento, é a partir de 5 anos de idade, desde que a criança já tem entendimento do que aquilo ali está sendo feito para ela, aceitação, né, acompanhamento, e que muitos processos podem ser modificados aí de erupção de dente, de trauma dentário, de tudo mais. Olha, né? o tratamento da criança, não que os outros não tenham, mas o da criança, devido a inocência, a baixa cooperação, uma série de outras que eles ainda não têm essa noção de apelo estético.
que o adulto, que o adolescente tem, a gente tem que ter um manejo muito ético com a criança. Eu falo que é um conceito de eficiência e efetividade. Aquilo tem que ser feito de maneira eficiente, da maneira mais rápida possível. E primeira coisa que tem que levar em conta é o seguinte: se eu não tratar isso agora, vai gerar algum prejuízo depois? Isso. Eu acho que essa é uma premissa aí perfeita para esse tratamento. Né? Vai gerar algum prejuízo? Qual o benefício de um tratamento precoce para esse caso? Existem benefícios, do meu ponto de vista, né? Benefícios aí, clínicos, né? Que você vai ter em termos aí de saúde, e tem a questão estética também, que não deixa de ser tão importante quanto ali a questão da relação oclusal. Agora, a estética, que é isso que você está falando, às vezes não parte da criança aquilo ali, aquele problema, né? Ainda. Eu sempre falo assim, ô mãe, parar assim para pensar e tomar cuidado, que às vezes isso está te incomodando mais do que está incomodando a ele. Mas sempre, com a maioria das vezes, o que eu passo meus alunos, tenta separar o seguinte, para facilitar. O que é tratável nesse período transitório, assim, que você consegue ser eficiente? Medida cruzada anterior, porque além de um prejuízo estético, você impede o desenvolvimento normal da maxila. Então, aquilo, medida cruzada anterior. Medida cruzada posterior, gera simetria, mastigação lateral, várias outras coisas que todo mundo sabe. Remoção de hábitos, que aí vai entrar a medida aberta. Claro. Tem os ortopédicos com vários tipos aí, com grade para intercepção de língua. Tem a própria grade. Então, isso vai remover hábito de sucção, o que for. Então, medida aberta anterior, coloque-se assim, remoção de hábitos. Overjetes acima de 5 milímetros. E onde haja envolvimento psicossocial da criança. Claro. E o outro, manutenção de espaço. Sim. Então, medida cruzada anterior, medida cruzada posterior, remoção de hábitos, manutenção de espaço. Overjetes acima de 5 milímetros. E onde haja envolvimento psicossocial da criança. A gente tem que pensar o seguinte: a maloclusão não se trata sozinha. Ou, na maioria das vezes, não. A maloclusão não se trata sozinha. E eu acho que, se não me engano, juntamente com os problemas da mente. Os problemas da mente também não se tratam sozinhos. E o que a gente faz numa criança? Tem que levar em conta o seguinte: se eu não tratar isso agora, vai gerar um efeito depois. Eu consigo, de maneira eficiente, corrigir esse problema agora. Se eu tratar isso agora, vai gerar um benefício no futuro. E você tem que levar em consideração o custo e o tempo do tratamento para isso. Não que a gente não tem que ser ético em tudo que a gente faz, claro que sim. Mas eu falo, a criança, ela não tem muitas vezes a escolha. É escolhido por ela, igual você falou. Sobre o overjet acentuado, não quer usar agora. Eu lembro de ter lido um artigo uns anos atrás, onde mostrava justamente qual que era o benefício de você começar um tratamento precoce de um paciente com overjet grande, e se você aguardasse chegar nos 12 anos de idade, igual a ortodontia clássica faz, para poder fazer essa correção. Basicamente, o tempo de tratamento era o mesmo. Somando a fase 1 e fase 2, a fase única, o tempo era o mesmo. Então, caiu aquela questão de falar que o tratamento seria mais simples ou mais rápido se fizesse precoce ou mais demorado. Então, não vale nenhum nem outro. E as conclusões que eles chegaram são basicamente aí duas situações, sabe? A primeira seria em relação a fraturas de dente. Criança que tem um overjet muito acentuado, acaba que o incisivo superior dela virou para-choque. Chega primeiro. Quem vai bater e cair. Então, mostra-se aí, estatisticamente, índice de fratura, de fratura de classe 4, né? De incisivos ali, de pacientes que tinham um overjet muito acentuado. E o segundo ponto é a estética. E é com algum tipo aí de comprometimento psíquico, social aí que a criança pode vir a ter por causa de ser questão de bullying, chamar de dentuço e tudo mais. Uma associação, inclusive, com desenhos animados, né? É verdade, né? Recebe apelido. A gente sabe que criança aí é bem complicada aí nessa idade, não tem muito cuidado, não tá. Tem um artigo também muito interessante de um coreano, que eu considero um dos maiores nomes de lá, com relação à classe 3, que ele trata também gêmeas idênticas com classe 3, com disjuntor e máscara, e mostra os dois resultados, né?
no início do crescimento e no término do crescimento. E foram resultados bem próximos. Bem próximos. Assim, a gente sabe dessa idade, falando esses dias, eu assisti uma palestra num congresso aí do Peter Gann, Inigan, que escreve o sobrenome dele. Tem vários artigos aí de classe 3 que foram escritos por ele. Ele fala que é a regra do 7-Eleven, né? Que é aquela loja que tem de conveniência nos Estados Unidos. Ele fala que a regra dele para tratamento da classe 3 é 7-Eleven, que é o intervalo aí dos 7 aos 11 anos de idade, que é o melhor intervalo para você ter tratamento. Obviamente, a gente sabe que a gente tem resultados ali até pouco depois disso daí, mas que é uma janela bem específica de tratamento para a classe 3, então achei bem interessante essa regrinha aí. Qual que é a melhor idade? Justamente dos 7 aos 11 anos, para você poder fazer expansão, uso de máscara e tudo mais. Mas voltando aqui ao nosso aparelho móvel, a gente trouxe alguns casos aqui para a gente poder discutir e mostrar aí qual que seria a vantagem de você fazer. E um deles foi esse diastema aí bem grande, né? Então, basicamente, aquilo que você estava... Vou mostrar aqui que tem as fotos aí. A genesia de 2 incisivos laterais. Tá. E um diastema Bem significativo. né? A gente recomenda fazer resina ali até 3 milímetros. Mas que isso? Tem ali cabe um dente. Ali, cabe um dente ali no meio. Então, onde que está o problema dessa menina aí? Apesar de ter uma mordida cruzada, porque tem um caninho umedecido cruzado ali, mas em tudo que a gente falou é manutenção de espaço, é mordida cruzada posterior, anterior. Onde que está a gravidade disso? No comprometimento psicossocial que a criança tem. Não deve estar nada legal para ela. Não, porque tem, lógico, recebe bullying, né? E por aí vai. Então tem um envolvimento, sim. E aí você fez um aparelho aqui, como é que chama essa mola aí? Uma placa com molas para fechamento de diastema. Como sempre ali o helicoide com a finalidade de fazer ativação para poder fechar o espaço. Gerar elasticidade, memória nesse fio de aço. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, adaptado na boca do paciente. Então é um arquinho de Hawley ali com os ganchinhos posteriores ali de retenção. E essa mola... que vai sendo ativada ali com o helicoide para poder fechar esse espaço. É pouca ativação, né? Tá? Isso que é legal. Me explica aí para quê. É pouca ativação. Porque às vezes o aluno fala comigo, né, seu aparelho está caindo, né? E aí o que pode ser? Porque às vezes a ativação está em excesso também. Tem que ativar nos grampos interproximais ele também para facilitar a fixação desse... Aqui já a evolução aqui do caso, né? Exato. Mostrando a evolução bem legal. Vai fazendo essa ativação no palato, com alicate 139 ou qualquer alicate de ponta fina que você consiga encaixar no helicoide, ativando de maneira de encontro ao dente ali, né? Legal. Aqui tem a sequência, eu acho que todas as fotos aqui. Quanto tempo, mais ou menos, gente, que foi utilizado esse Aqui foram aparelho? 6 meses. Legal. Ela teve um pequeno atraso no meio ali, que depois, na hora que estava acabando de fechar, ela se sentiu um pouco desmotivada para continuar usando, que achou que já estava bom, né? Nessa foto aqui... Aqui foi feito um incremento de resina no dente, só para não ficar esteticamente melhor para o paciente ali. Ela fez um incremento de resina ali nos incisivos, nos caninos descidos. Então essa foto aqui tá invertida. Essa foto está invertida com a de lá. Beleza. Agora, e me conta outra coisa. Então, mais ou menos, no mínimo 6 meses para a gente ver um resultado legal, né? Eu já vi fechado com 2 meses, depende do tamanho do diastema. Tá. E me fala uma coisa, e qual que é a sua recomendação para tempo de uso diário do aparelho? O aparelho móvel, no caso que a gente não está falando de ortopedia funcional não, né? Deixar bem claro isso aqui. Isso aqui é movimentação dentária com aparelho móvel. Eu coloco para usar para dormir. Uso para dormir. E mais um período do dia. Entendi. Eu acho que é o suficiente, não chega a ser um aparelho ortopédico para movimentação dentária. Eu acho que é o suficiente. E tira para prática de esporte, esse tipo de coisa. Vai para aula com ele? Pode ir para aula com ele. Pode ir para aula com ele. Hoje Então a recomendação é para dormir mais um tempo que puder ficar em casa. Mais um período que puder ficar em casa. Legal. Mais ou menos igual ao uso do AEB. Ótimo. Legal. Então, aqui um caso de fechamento de diastema. Agora, esse outro caso aqui, me conta aqui a história desse caso aí e o que você usou para tratar ele. Olha, uma mordida cruzada anterior. Todos esses casos também foram tratados com alunos, tá? Legal. Um caso de mordida cruzada anterior. E a gente consegue já ver no 41 que tem uma recessão gengival.
Principalmente, provavelmente por causa de trauma oclusal. Por causa de trauma dente, oclusal. Né? Uhum. A oclusão é uma relação dinâmica, né, e estática da arcada superior com a inferior. Uma vez que a gente não consegue mais ter esse equilíbrio, algum dente vai sofrer mais que o outro. E provavelmente aquele que não foi feito para estar naquela posição, que é, no caso, o 41 ali, que já está com a recessão gengival. Entendi. Por causa dessa mordida cruzada anterior. Parece que o eixo de erupção dos incisivos superiores também foi bem lingualizado. Funciona como um plano inclinado, vai jogando aquilo tudo para dentro ali. Aí vem aquela questão, isso é para tratar depois? Não, isso é para tratar agora. Esse é para tratar agora. Se você largar para depois, o dano periodontal desse incisivo aí pode ser irreversível. Né? Pode ser, inclusive os centrais vão se sentir pressionados aí mais para o palato também. Né? E esse é um caso para tratar agora. Qual é o custo disso? É tanto financeiro como de dia a dia para a criança, interpessoal lá para a família. É muito pequeno, isso não é um tratamento complexo, um tratamento rápido. Esse caso foi tratado em 5 meses. Tem a foto do aparelho aqui? Olha aqui. O aparelho explica para ele. Uma simples placa de acrílico com não requer habilidade manual. E 2 molas ali. 2 molas digitais, que você pode abrir tanto no helicoide como na curvatura inferior dela. Nesse caso, é preferível abrir na curvatura inferior, que você já vestibulariza, os 2 dentes, já colocando eles no arco. Entendi. Esse caso foi tratado em 5 meses. Aí você faz uma força mais na distal para já mais alinhar a distal colocar alt ali para poder fazer movimentação. Tem uma foto aqui dentro da boca. Tem. Aqui. Aí, legal. Então ele está tocando aqui, então é um leve toque que ele gera pouca ali na distal coisa, dos não tem que apertar muito, não tem que ativar muito. É diferente, gente, de ativação de elástico, de ortodontia fixa, né? É uma força, é um estímulo, né? Estímulo, inclusive o termo utilizado é mais esse mesmo. Entendi. Aí que está a sequência, ali naquela seta ali, mostrando justamente a questão periodontal daquele dente, né? Legal. Mais algum tempo? Já está quase que em topo ali já. Quanto tempo de tratamento, Gene? Aqui eu acho que tem mais uma foto aqui agora com o dente descruzado. Tratamento. E aí você descruzou. E a natureza recobra aí a direção dela. Mais pra frente, os laterais já saíram. E você fez alguma coisa depois? Não depois foi feito finalização com aparelho fixo. Depois desse tempo aqui. Mas aí agora nós suspendemos o tratamento. Você só aguardou ali. Porque está com banda ali no molar. Foi colocado banda para já iniciar o tratamento inferior depois disso aí. Entendi, para aproveitar o leeway space ali, para conseguir espaço para os dentes ali. Mas o resultado, eu acho, o custo-benefício, não financeiro, eu falo É um tratamento em duas etapas, né? Aquilo, você tirou um problema que havia ali, que era grave, precisava com urgência de ser resolvido, que é aquela mordida cruzada anterior. Sim. Resolveu esse problema e agora vai acompanhar o paciente. E me fala aqui, no seu dia a dia de consultório, como é que você faz isso? Você remarca o paciente com quanto tempo depois para fazer manutenção? Como é que é? Eu vejo mensal. Mensal. E o tratamento, no caso desse aí, que é uma pergunta que os meninos sempre fazem, como é que eu cobro isso? Isso, Preço fechado. Entendi. É etapa do tratamento. Entendi. É uma etapa que vai durar de 6 meses a 1 ano que você fez aquilo ali. Isso. E depois que paralisa, você marca o paciente para fazer os retornos de quanto tempo? Aí eu marco cada 3 meses. 3 meses. Então, 4 vezes ao ano aí para o paciente voltar ali no consultório. Até ele finalizar aquilo ali. E aí você vai acompanhando, faz fotografia, limpeza, né? Entendi. Eu faço isso também no consultório e aí um recurso bem legal que a gente deu aula de ortodontia digital aqui, gente, é justamente o escaneamento que eu faço nesses intervalos. O scanner ele tem um recurso bem interessante de acompanhamento, de crescimento, justamente mostrando esse desenvolvimento que vai tendo ao longo desse tempo. Então, é uma maneira que você tem para poder também acompanhar. Não tem o scanner, faz isso através de fotografias também, que você vai conseguindo mostrar aquilo ali no dia a dia para o seu paciente. E deixar bem claro que é uma fase do tratamento, né? Você corrigiu um problema que agora, praticamente, ele já está na época de colocar o aparelho fixo agora para poder... finalizar. Agora mais fácil. E agora é um caso fácil, exatamente isso. A proposta do tratamento interceptativo é justamente isso, tirar um problema que é complexo, mais fácil de tratar na idade precoce, para que o tratamento ortodôntico futuro também fique bem mais fácil depois. Legal. Tem mais um caso aqui que a gente separou. Me fala aí sobre esse aí. Outro caso de mordida cruzada anterior, né? De um dente cruzado. Esse tem uma mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior e um diastema. Sim.
E tudo isso aí, já que nós fizemos, sempre existiu. O que foi feito aí foi colocar tudo num só. Tá. O que foi feito diferente foi ter colocado tudo num só. Então, aqui mostrando aqui a falta de espaço ali, o lateral também, né? O 22, ok. E aqui está o aparelho ortopédico. Explica Então ele foi pra feito, gente aí. foi uma placa de Howley com um parafuso expansor. Tudo que nós já vimos até agora. Uma mola digital para descruzar o 21 que estava cruzado. Ok. E uma para fechamento de diastema, que era para fechar aquele diastema que o paciente tinha ali. Então, o que acontece? Foi feito aqui na escola, inclusive, aqui. Quando fomos fechar o diastema, a gente percebeu que essa mola do meio conflita com a que fecha o diastema. Ok. Então, foi feito primeiro descruzar o 21, depois removemos essa mola digital que descruzou o 21 para depois fechar o espaço. Aqui está mostrando o expansor que você vai fazer a expansão ao mesmo tempo ali. Né? Um quarto de volta Isso por que eu ia te semana. perguntar, qual é a ativação que você usa? Um quarto de volta por expansores móveis? semana a cada 5 dias. Entendi. Não pode ser mais do que isso, porque senão O aparelho para de encaixar. Entendeu? E não dá tempo dele moldar o formato que ele precisa. Então, E essas ativações devem ser feitas 4 fora ativações por mês aí. É bem mais fácil. No aparelho. A vantagem do aparelho móvel é justamente você conseguir fazer fora da boca. isso daí, né? Então, aqui na sequência, está mostrando aí que você estava fechando o espaço, enquanto isso estava vestibularizando. Isso. E aí depois você começou a ativar o loop ali, é isso? Isso, a ativação ali da mola digital para descruzar o 21. Ok. Ativou. Aqui eu acho que a foto está espelhada aí, né? Isso. E aí tava ele ativando, empurrando esse dente ali para vestibular. Exato. Corre risco de empurrar demais, não? Não, porque tem um arco de Howley. O arco vestibular ali na frente de Howley, ele vai fazer... Ele serve de barreira ali, né? Para poder... Como limite ali, né? Ok. Uma barreira física. Então, aqui o resultado, né? O 21 já descruzando, depois foi feito fechamento de diastema. Olha lá. Legal. E continua e segue expandindo para corrigir a mordida cruzada. Mordida cruzada, né? Isso aí, uma coisa vai independente da outra. Aqui a sequência. A remoção da mola digital. Ok. Que já tinha vestibularizado já. Já. A remoção dela agora para fazer o fechamento do diastema. Ok. Aí manteve ali Com um agora alicate ali, um 139, fazendo ativação. para poder fechar o diastema. Tudo isso nós já vimos hoje, só foi colocado tudo num lugar só. E aqui a sequência ali. E continuando Seguindo a expansão. com a abertura. Tem bastante foto aqui, né? Foto final aqui agora. Essa Aí, daí. os laterais já estão apontando já. Estão apontando a mordida descruzada. Entendi. Então, eu acho que teve um benefício. Isso. Você pensar, Resolveu o problema e agora ele foi tratado em 8 meses. Aguardar a evolução aí para colocar o aparelho fixo para poder terminar o caso. Facilitou muito. Tirou o dente cruzado, já fez a mordida, a expansão da mordida cruzada ali. Acho que a dificuldade que as pessoas têm são muitas nomenclaturas para esses aparelhos. É, tem isso mesmo. Então, Arco de não sei o que, arco de não sei o que, apliquei e isso tal. acaba dificultando um pouco. Inclusive fazer quem quiser, gratuitamente. Eu fiz um e-book com 196 fotos, com todos os aparelhos que eu utilizo, com os casos clínicos, com início, meio e fim. Tá? Então tem bastante caso clínico lá, com foto e explicação dos aparelhos. Como é que faz para ter acesso a esse e-book aí? Me pede lá no Instagram, Jenner Frade. Jenner com J, tem que explicar com o nome, né? Não ajuda complicado. muito, né? Jenner, Jenner, Frade, Frade. Pede lá no Instagram, me manda um direct. Vamos colocar aqui na tela aqui para o pessoal poder ver. Isso. Aqui. Que eu encaminho, é gratuito. Vai ser um prazer colaborar aí com o desenvolvimento dos colegas. Jenner, mais um caso aqui agora que você trouxe aí para a gente poder discutir isso aí. Me conta a história desse paciente aí. Então, olha o envolvimento psicossocial que a gente estava falando, né? Como é que você pode deixar esse menino para a escola assim? Não tem jeito, não tem como você deixar essa criança ficar indo para a escola. O que houve? Um trauma naquele incisivo? Ele intruiu? Não conseguimos descobrir, não. Eu acho que ele erupcionou mesmo. Aí saiu. Bem mal posicionado. Aí você fez esse aparelhinho aqui para ele. Só. Me explica aí como é que é. Esse aparelho, eu vi uma vez num livro
para tracionamento de canino incluso. Entendi. Lembra o cantileve da aula de verticalização? Lembra o cantileve da aula de verticalização. Tá lá o ômega, né? Que é para você ter mudar o comprimento do fio. O ômega ali fica como uma alça de ajuste horizontal. Entendi. Você um coringa que você mudar o comprimento do fio. Levar para mesial ou distal. Mas eu falo porque às vezes assim, os ortodontistas mais novos, menos experimentados, às vezes os alunos olham para por que um ômega nisso, né? É um comprimento, você muda ali o comprimento horizontal do fio, abrindo ou fechando esse ômega. Legal. E, mais uma vez, o helicoide com a finalidade de dar elasticidade, né? Resiliência ali no fio de aço. Entendi. Eu vi isso para tracionamento de canino incluso. E não achei que eu colocaria isso um dia para puxar um canino incluso, depender de cooperação do paciente. Aí vem a questão do prego e do martelo. Por que não, para isso, um botão, que hoje eu faria diferente, colocaria um botão estético, né, para uma questão mas era um recurso. Poderia ter colocado um elastique com resina flow também, para poder fazer. Entendi. E ali um elástico 1/8. Que você pediu um elástico 1/8. E uma pequena ativação no helicoide para isso aqui, de maneira que ele pendule um pouco mais para baixo. Para dar vai ter a força do cantileve ali e do elástico para poder fazer a força extrusiva. A força extrusiva é 3 vezes mais rápido que a intrusiva. Então, assim, não é um movimento difícil de ser feito, né? E aí depois você trocou o aparelho. Trocamos o aparelho por uma de fechamento de aço-tempo. Tá. Mesma coisa, mesmo princípio. Para poder ali fazer a expansão e fechar ali. Já pensou em fazer aquela que é invertida, que você coloca o esquerdo e direito, que à medida que você for expandindo, ele já vai fechando também. Já expande e fecha ao mesmo tempo. Ela é cruzada, né? Isso, aquela é bem interessante também. Tá. E aqui está a evolução aqui do caso, o diastema fechando. E aqui, olha como é que melhorou a parte gengival também do paciente, né? Tá bem... É muito, né? Cara, bem legal então o caso aí, mostrando o antes e depois, justamente aquela questão, né? Tínhamos um problema complexo, agora está fácil. Agora está fácil. E resolveu de uma maneira bem tranquila aí com o seu paciente, com aparelho móvel, que não atrapalha a higienização, não atrapalha a alimentação. Nada difícil de ser executado. Eu hoje sequer moldo o paciente, que quando ele já chega, eu já peço o scanner. Então, ou seja, uma coisa que você tem que saber fazer é recomendar que lógico que é a parte mais difícil. Mas saber. Hoje tem muita gente fazendo essas pequenas movimentações aí até com alinhador, sabe? Sim. Só que o alinhador ele tem vamos falar, tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem é a questão de ser estético, da adaptação dele ser mais fácil, porque você vai fazendo pequenas movimentações ali incrementais, né? Mas ele tem um problema quando você está nessa fase aí transitória de dentição. Toda vez que erupciona um dente, mesmo deixando o guia de erupção no alinhador, às vezes começa a tocar, desadaptar, aí tem que reescanear e refazer aquele caso várias vezes. A vantagem do aparelho móvel é que você pega uma Maxicut e ajusta ali e desgasta aquele aparelho ali justamente onde estiver fazendo erupção, então o aparelho não atrapalha ali de forma alguma. Mas, né? ele tem uma grande vantagem sobre esses aparelhos, que é a facilidade de adaptação por causa do sistema de attachment dele. Ele trava melhor, né? O controle de força também é melhor. Então, assim, tem vantagens e desvantagens. Cara, a vantagem aqui é o custo também, né? O custo no aparelho móvel desse perto de um tratamento de alinhador também é bem mais barato, né? Então, às vezes, você quer um movimento rápido, simples. Sim. Mais um caso parecido com esse, agora que você acabou de mostrar aí. Conta pra gente esse aí, o que você fez nele também. Só uma falta de espaço muito grande, né? E um prejuízo estético muito grande para a criança. Deve estar muito bonito isso aí, não. Fica um prejuízo estético muito grande. E aí você fez um aparelho móvel, uma expansor. Placa expansora de acrílico com duas alças ali em forma de C, ativando uma vez por semana, a mesma coisa, de maneira que aquilo ali gerasse uma expansão. Entendi. Aí foi expandindo. Isso. Aqui você trocou aqui o aparelho agora. Fizemos um outro, mas olha lá. Um ganho de expansão. Um ganho de espaço muito grande. Tem aqui. Olha lá. Tem uma foto espelhada aí. Tem. Mas chegou nesse ponto aqui, então, para poder finalizar. E agora é aguardar a erupção normal do dente. Daí a natureza segue o seu 6 curso. meses a 1 ano de tratamento. Então a proposta é basicamente desses casos que você me mostrou aqui hoje. É você colocar um aparelho... Fazer movimentação ortodôntica, né? Movimentar dentes com aparelho móvel, tirar algum trauma,
que seja trauma oclusal ou a questão aí estética do paciente e permitir um desenvolvimento normal daquilo ali a partir daquele ponto, para no futuro depois terminar com o aparelho fixo, né? Em último caso que você trouxe aqui para a gente aqui, agora já envolve um pouco mais de ortopedia e funcional, é um caso aí de uma classe 3. Do Binler C. Isso, para a gente poder finalizar. Mostra para a gente aí. Esse é o aparelho idealizado pelo Hans-Peter Binler, né? Hoje a filha dele, a Bárbara, que ainda segue aí como... É um caso de classe 3 mordido cruzado. Esse aqui é o aparelho que foi utilizado, né? Então, expansor... Interessante esse expansor, ele está invertido. É um expansor invertido. Ao contrário do disjuntor, que ele fica no sentido transverso, esse está no sentido antero-posterior. Então, o que esse aparelho faz? Ele tem uma pista lateral que desoclui o paciente, imaginando que ele é um classe 3. Tá aqui, ó. Ele tem uma pista lateral ali que vai desocluir o paciente, um arco de progênio, arco invertido de Eschler, aqui na frente, que além de lingualizar esses incisivos inferiores, porque quando o paciente fala, ele toca ali, o classe 3 ele fica sempre buscando o contato com o antagonista. Então, esse arco também gera uma sensação no paciente que ele já encontrou o antagonista. E ele para de fazer essa projeção dessa mandíbula buscando o antagonista. Um arco, uma grade lingual ali que afasta a língua para ela não atrapalhar o efeito desse arco de progênio. Legal. E um parafuso invertido, que também mando abrir uma vez por semana. Que ele vai projetando os dentes anteriores e superiores. Ah, legal. Então você desoclui. Aqui o resultado parcial. Esse caso é descruzado em 28 dias. Bacana, hein? Não prometam isso em casa, né? 6 meses para ver resultado, tá, pai? Mas alguns casos são bastante rápidos. O resultado aqui está bem significativo desse caso. Descruzou agora. Eu ainda mantenho o aparelho ainda por um período E a proposta de uso é a mesma dos outros ali. Que você vai utilizar. Mesma coisa. Para usar para dormir mais um tempo durante o dia para poder fazer esse efeito. Esse é um aparelho que eu gosto muito. Para uso da classe 3 eu gosto muito. Lembrando, sim, que existe uma infinidade de aparelhos para isso. Você tem que ver aquele que adapta a tua condição, ao tipo de paciente que você tem. E o que você... Domina, né? Eu acho que a melhor técnica que existe é aquela que você sabe fazer. Lógico, na verdade, não estou aqui para impor nenhum tipo de verdade, longe disso. Se o colega que nos está assistindo sair desse bate-papo nosso, pelo menos sem a sensação de tempo perdido, eu já me sentirei satisfeito com certeza, demais, né? Se ele sentir que acrescentou alguma coisa no consultório dele aí. Esse é o objetivo sempre. Isso. A ideia é bem legal. Você mostrou aparelhos bem simples, né? Nada complexo, né? Arcos, ativações fáceis de fazer, de um arco de Hall, de uma bola digital. E que pode, de uma maneira simples e de baixo custo, aí, conseguir resolver problemas pontuais dos pacientes para permitir um outro tipo de tratamento no futuro. Por isso, disponibilizei lá quando quiserem, gratuitamente, só me pedir no Instagram. Manda o e-book, né? O e-book, todas as eu orientações, encaminho, tá com todos os casos. Esses que estão aí e muito mais. Beleza. Pessoal, estamos chegando aqui ao final aqui de mais um episódio aqui do nosso podcast do Instituto Mineiro de Odontologia. Hoje tivemos aqui o retorno aqui do professor Gêner e trazendo um tema bem legal que nós discutimos aqui, que foi sobre o uso aí de aparelhos removíveis para tratamento ortodôntico ortopédico das crianças. Mais uma vez, Gênio, muito obrigado por ter participado. E, pessoal, não deixe aí de seguir o nosso canal. E frequentemente aí estamos trazendo aí novos episódios e novos temas aí para nós discutirmos aí dessa maneira aí bem descontraída, compartilhando aí nossa experiência com vocês. Um abraço.